Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Muitos consideram, com razão, irmãos e irmãs, esse versículo 16 do terceiro capítulo do Evangelho segundo São João, como o grande resumo de toda a revelação, de todo o anúncio da salvação. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. É isso, irmãos e irmãs, que os discípulos saíram mundo afora anunciando esse amor extremo de Deus Pai, que nos envia o seu Filho para nos salvar. O Filho nos salva se unindo a nós, se unindo à nossa natureza e experimentando não o pecado, mas todas as consequências do pecado na nossa natureza. E indo até o lugar onde o ser humano vai parar com o seu pecado, ou seja, na morte, descendo até a mansão dos mortos por nós, e faz tudo isso, se une completamente a nós, perfeitamente, sem reserva nenhuma, e inclusive aquela ressalva menos do pecado, isso não é um menos união, mas mais união, porque o pecado é justamente a desunião. Então, dizendo que Jesus se uniu em tudo a nós, menos no pecado, isso quer dizer que ele se uniu perfeitamente a nós, sem nenhum traço de desunião. Então, Jesus se une totalmente a nós, justamente para que nele nós tenhamos total acesso à vida divina. Ele compartilha conosco a vida humana, para que a gente compartilhe, para que ele possa compartilhar conosco também a sua vida divina, a vida eterna, que não é a vida depois da morte, porque eterno é aquilo que não tem antes nem depois. Então, a vida eterna é a vida do eterno, ou seja, a vida de Deus em nós. Então, ele faz essa obra. Vejam, irmãos e irmãs, os cristãos não saíram no mundo divulgando e anunciando isso que parece que é o subtexto de tantas comunicações que a gente escuta na igreja, ou seja, que Jesus é apenas um personagem histórico, um grande líder religioso que sonhou com uma utopia socioecológica que cabe a nós implementar. Então, aquele personagem que sonhou com um mundo fraterno e respeitoso da natureza,
de 2000 anos atrás, que teve esse bonito sonho, essa bonita utopia, e que todo aquele que é cristão transforma essa utopia num projeto pessoal, social, político, econômico para ser implantado no mundo. Os cristãos não tinha parte nenhuma disso no anúncio dos primeiros cristãos, porque o que eles anunciam é uma coisa muito mais radical, é a superação da morte, é a vida divina em nós, é a comunhão com Deus, onde tudo aquilo que é de Deus se torna nosso também. E isso é muito mais profundo e muito mais radical e muito mais abrangente do que qualquer projeto de sociedade, de política, ou seja, do que for. Tá? Então, é tão interessante como a gente sempre procura reduzir o Evangelho às nossas medidas, e as medidas que excluem a fé. Porque para você acreditar que Jesus Cristo foi um grande sujeito, um grande gênio, que sonhou com o mundo fraterno, e que esse sonho é um grande projeto, o melhor projeto jamais existido de sociedade, para você admitir tudo isso, você não precisa ter um pingo de fé, porque você não precisa acreditar em nada que esteja fora do horizonte da mera razão moderna, que já é uma versão reduzida da razão. Então, muitas vezes, claro, o intuito, a intenção é boa, é de dialogar e estar aberto aos nossos irmãos que não creem, que vivem numa sociedade laica, né? Numa sociedade sem Deus. Então, vamos tentar traduzir o Evangelho para os valores laicos, né? Que são os direitos humanos, a ecologia, etc., uma ordem justa, político-social, etc. Mas fazendo isso, a gente não pode esquecer que a nossa fé tem um conteúdo próprio, que é o anúncio do acontecimento que nunca passou e que está presente, o anúncio de Cristo vivo, ressuscitado, do Filho eterno do Pai, que para nossa salvação assume a nossa natureza. São coisas que, essas sim, a gente precisa ter fé. E por isso São João insiste tanto que a porta da vida eterna é a fé. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não morra todo aquele que nele crê. Ou seja, que a porta da salvação, a porta da vida eterna é crer no Filho, é crer naquele que o Pai enviou. E esse é o conteúdo próprio da nossa fé. É claro que a igreja, depois como instituição, está do lado de todas as causas justas, as causas que correspondem à dignidade humana. Nesse sentido, a gente teve esse bonito presente nos últimos dias, uma declaração da Santa Sé sobre a dignidade humana, que vale a pena ler, né? Se chama Dignitas Infinita, dignidade infinita do ser humano, uma expressão de São João Paulo II, e ali se mostra que a igreja está do lado da dignidade do ser humano de forma incondicional em todas as situações. Para a qual luz a igreja proclama a dignidade infinita do ser humano? Justamente a luz de Cristo, que é o sinal desse amor extremo do Pai por nós, e que assume a nossa natureza para nos fazer compartilhar da vida divina. Vamos então, irmãos e irmãs,
renovar a nossa fé nesse tempo pascal e transformar, como diz nos Atos dos Apóstolos, né, que não falam que os apóstolos estavam pregando uma nova religião, mas um novo modo de vida, né, uma nova vida, ou literalmente o caminho, né, que era como os cristãos chamavam a sua experiência de fé em Jesus Cristo, um caminho, ou seja, uma forma de viver. Que essa seja também a nossa forma de viver, nós iluminados pela luz da Páscoa, afirmemos e iluminemos o mundo inteiro com esse anúncio da nossa fé, da nossa esperança em Cristo Jesus, que muda tudo, muda o mundo inteiro, muda a sociedade inteira, muda toda a criação.